Olá, tudo bem? Então, este trabalho nós estamos apresentando, a Paula e eu, se intitula O Descortinar de Narrativas de Pedagogas sobre a Formação Inicial nos Contextos Curriculares de Matemática. Como introdução, nós mencionamos que trata-se de um recorte da dissertação intitulada Vozes e Narrativas dos Egressos 2019 da Licenciatura em Pedagogia Diurna da UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, sobre a formação inicial no contexto curricular da disciplina de Educação Matemática. Então, nós apresentamos as percepções de 7 pedagogas egressas que se graduaram no ano de 2019, versando sobre a experiência que tiveram na formação inicial com relação ao currículo de matemática, que nós sabemos, né, que a licenciatura em pedagogia envolve, né, vários currículos. O caminho metodológico, né, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, pois, segundo Gisotti, né, a pesquisa qualitativa fundamenta-se em dados coligidos nas interações interpessoais, na coparticipação dos informantes, né, onde o próprio pesquisador compreende, interpreta e participa da pesquisa. A pesquisa foi aprovada na Plataforma Brasil e, portanto, seguiu todos os critérios éticos exigidos. Os sujeitos responderam um questionário, no qual eles tiveram que preencher e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, onde explicava toda a pesquisa para eles, que ia ser mantido o anonimato, e assim por diante. Sobre os tópicos abordados, né? Então, nós vamos apresentar aqui um recorte de 3 tópicos. O tópico 1, das experiências narrativas, o que nos expressa os egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. O tópico 2, né, a experiência do egresso em Pedagogia e Educação Básica com a Matemática. E o tópico 3, Educação Matemática, sobre a visão dos egressos 2019 em Pedagogia. Então, algumas percepções, né, alguns recortes dessas egressas. No tópico 1, das experiências narrativas, o que nos expressa os egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria, nós apresentamos essa pergunta que trata da relação da experiência passada que elas tiveram com a matemática quando estavam cursando a escola básica. Os nomes aqui são fictícios para preservar o anonimato. Então, a Mônica, né, menciona que a disciplina é temida por muitos, lembra da matemática como um processo de ensino e aprendizagem mecânico, cheio de regras, por vezes sem sentido para os alunos. A Mini, né, também vai no mesmo caminho. Infelizmente, já vem na mente muito decorado e realizado com um método de reflexões sem reflexão ou significado. Para a Luísa, né, apresenta que ela teve facilidade nas dinâmicas apresentadas nas aulas de matemática. E a Juliana, né, uma relação basicamente ruim. Então, vocês veem que desse recorte aqui, tem um aspecto positivo, mas os outros são mais negativos. Tá? Então, isso nos leva para o que o Freire, né, falou sobre a ação educativa e política, né, que não pode prescindir do conhecimento crítico da situação, sob pena de se fazer bancária ou pregar no deserto, ou seja, pregar no deserto, vale a pena a gente estar lecionando na frente da sala de aula e os alunos não estarem interessados, não estarem prestando atenção nenhuma? Então, esse é o questionamento que nós temos. Com relação ao tópico 2, experiências do egresso em Pedagogia e Educação Básica ou Matemática, nesse questionamento aqui seriam já a experiência que elas tiveram em sua prática pedagógica. No tópico 1, nós apresentamos a experiência que elas tiveram quando elas estavam, né, na escola básica, e aqui elas já estão no curso, em sua prática pedagógica. Ou seja, quais são as experiências que elas têm. A Mônica, então, menciona que sentiu necessidade de procurar na internet cursos, ou cursos novas e diferenciadas metodologias para ensinar matemática, principalmente a divisão. A Risonha já menciona que não teve dificuldades. As aulas de matemática do curso sempre foram muito boas.
Então, vocês veem que muita gente fala que eu detesto matemática, mas na realidade não é o detestar matemática, né? Na realidade, a gente está vendo aqui que a experiência que se tem na sala de aula com a matemática através do professor ou da professora. Ou seja, o ser humano é variado, há uma diversidade de concepções e compreensões. Portanto, nem todo mundo, né, aprende ao mesmo tempo. E isso nós, como professores, devemos levar em conta. A Mini, por sua vez, né, menciona que quando que atuou durante a pandemia, que nós tivemos uns anos atrás, na turma terceiro ano, e percebia que muitas respostas eram prontas, mas a maioria das crianças não conseguia explicar de onde é que surgiam os resultados. Por que isso? Porque é aquilo que o Freire mencionou mais em cima ali, que é uma educação bancária, técnica. A gente não está aprendendo a pensar, né? Então ela tentou ir além dos livros, né, e fez pesquisas. A Juliana, né, o que recorda muito foi durante o período de estágio curricular, que teve de trabalhar frações e acabou trabalhando algumas frações complexas sem querer, pulando a etapa do desenvolvimento deles, pois ela mesma não entendia bem a matéria. E isso não é uma coisa incomum, né, colegas? Acontece com frequência, porque são lacunas que existem no currículo, né? Então, é o que está mencionando aqui, trazendo para reflexão o ensino bancário, né, que o Freire menciona. A gente aprende a técnica, mas se é questionado, procurar explicar o porquê, fica um desafio. A Regina, né, apresenta que não teve dificuldades, teve uma boa base nas cifras do curso. Então, são impressões distintas que nós temos. Com relação ao tópico 3, que é a educação matemática sobre a visão dos egressos de 2019 em pedagogia, que nós apresentamos ali, e para esses egressos, qual é a concepção de educação matemática que eles têm. Porque no curso que eles cursavam lá, tem 2 disciplinas de educação matemática que eles fazem. Então, a Mônica diz, penso que poderia ter mais tempo da disciplina do curso, ou seja, a componente matemática para ela é curta, né, precisaria de mais tempo. A Mini, por sua vez, né, diz que a matemática é um mundo de quantidades, formas, relações, que estamos imersos diariamente, né? A Luísa menciona que a educação matemática é de extrema importância e está presente diariamente no cotidiano, não só dos adultos, mas também das crianças, é isso. Ou seja, o que isso nos diz, né? Que a matemática é uma construção social humana. Historicamente, nós construímos. É claro que à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa, a matemática em particular também foi se tornando mais complexa. A Juliana, né, sempre tive trauma de matérias de exatas, sempre foi uma tortura para mim, ou seja, para ela sempre foi uma tortura, né? Mas parece que na graduação a visão dela foi mudando muito, e foi apresentada uma nova maneira de interpretar e fazer matemática. Ou seja, está tendo uma oportunidade, né, de aprender na graduação e entender matemática melhor. Então, esses foram alguns recortes, né? E então nós apresentamos aí algumas considerações finais, né? Que há uma necessidade pedagógica do curso proporcionar mais momentos para discussões, isso com base nas percepções de algumas egressas, né? Reflexão essa presente na fala da egressa Mônica, ao mencionar que penso que poderia ter mais tempo da disciplina no curso. Então, nós vemos aí, né, que são percepções delas. E também, né, trazemos para a reflexão de buscar, por exemplo, nos princípios de Verneau, de não trazer os conceitos prontos, mas sim possibilitar a superação de obstáculos e das dificuldades de aprendizagem tão vistas na narrativa dessas egressas. Ou seja, nós vemos aí que aquela questão, né, de fugir da educação bancária, não simplesmente se tornar técnico em saber o procedimento, mas compreender também o procedimento de uma forma de poder justificar para si mesmo e para os seus alunos. Nós não mencionamos no artigo, né, o Goen, que é um educador norte-americano, mas que me vem à mente no momento e que menciona, né, que numa sala de aula,
são apresentadas muitas respostas a perguntas não feitas. E cremos que esse comentário do Goin aí está em sintonia com exatamente esta questão, né, que o Verneau também apresenta. Aqui nós temos as referências utilizadas neste vídeo, no artigo tem mais referências, né? Mas nós limitamos a essa aqui que foi apresentada no vídeo. Então aí, grato pela atenção, né? Fique bem, tudo de bom.